Então, tudo aquilo que está acontecendo na Câmara, o que está acontecendo nessa reforma administrativa e organizacional, e daquilo que vai ainda acontecer, está tudo aqui. Nós aprovamos na mesa, nós publicizamos isso aqui no teu programa, Primeira Imprensa publicizar isso, nós publicizamos isso na Câmara Municipal, então está público, está no SAPL isso. Isso é um documento que é público, então nós demonstramos transparência daquilo que onde nós precisamos avançar. E parece uma lei simples. Praticamente, vamos lá. O que é e o que será? Vamos lá. Primeiro tópico, o que é? Hoje a Câmara. Número de funcionários, número de servidores. O que tem e qual a proposta que tem? Na verdade, nós temos hoje na Câmara Municipal de Toledo 41 servidores entre Põe mais de dois para mais de um para mim, por favor. Efetivos e concursados, e nós vamos ficar com uma estrutura com mais de 80 servidores. É aquilo ali? É aquilo ali. Tira nós de cima dos números ali, joga para um canto lá em cima na ótica cristal. Veja bem, aquilo ali são os nossos parâmetros de pesquisa que nós fizemos, né? O que a Câmara produziu. Quais são a produção da Câmara? Está faltando um ano ali em cima, 22. Nós fizemos 23 resoluções, 177 requerimentos, 1.714 indicações, 203 projetos de leis. 203. Isso é no ano de 2022. Agora, analisa diferente. Põe 2012 agora. Eliseu. Pega 2012. Vamos comparativo, né? Quando você pega... aí, 2012. Olha a diferença. 159 projetos de leis, 544 indicações, 278 requerimentos e 20 resoluções. Mas tem uma coisa diferente aí. O orçamento. Sim. O nosso orçamento hoje é quase R$1 bilhão. Se nós percebermos a política do Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas ele está partindo por um processo de avaliar a gestão dos municípios. E não mais aquela contabilidadezinha ali do contrato, dos números, do processo licitatório, se deu certo, se não deu certo. Processo licitatório que passa direto, que não tem discussão, o Tribunal de Contas não analisa mais. Então nós precisamos entender que há uma nova política no Tribunal de Contas de fiscalização, e dentro dessa fiscalização cabe à Câmara Municipal, que é a instância julgadora das contas do prefeito. Então, quando você aumenta a estrutura da Câmara Municipal, você aumenta a segurança do cidadão de que os recursos públicos estão investindo de forma correta no nosso município. Porque uma fiscalização mais atuante garante com que esses recursos vá exatamente para o lugar que deve ir. Deve ser gasto exatamente como tem que ser gasto. Então, esse é o papel da Câmara. E não tem como a Câmara terceirizar isso para o Tribunal de Contas. Até porque é o seguinte, se o Tribunal de Contas manda uma conta para reprovar ou para aprovar no município, a palavra final não é do Tribunal de Contas. A palavra final é da Câmara. Volta para a Câmara. Mas para a Câmara... Ela pode dar um parecer. Pode. Agora, para a Câmara dar inverter esse parecer do Tribunal de Contas, você precisa de estrutura. Sem técnicos, sem profissionais. Se você não tem como construir um parecer contra o Tribunal de Contas sem você ter uma equipe técnica que estude, que avalie, que analise e que avance nesse sentido. Então, a Câmara Municipal ela tem um papel muito importante na nossa sociedade. Ela tem um papel muito grande aqui. E esses avanços, não só na estrutura, mas vocês estão percebendo uma nova visão da Câmara. Não só na estrutura de funcionários, mas, por exemplo, desculpa, segunda-feira foi horrível nossa transmissão. Não, ou melhor, não teve nada. transmissão segunda-feira. Então, isso precisa investimento em tecnologia, que inclusive... Não adianta ter tecnologia e você não saber operar, não ter gente competente. O IAT também é a mesma coisa, se não tem os especialistas lá, os entendidos da área, não tem como dar um parecer técnico. Por exemplo, nós tivemos a primeira licitação da infraestrutura lógica da Câmara, que dos 4 lotes deu um ganhador, 3 deu deserto. E agora, dia 23, novamente, tem a outra licitação. O vereador Roberto nos presenteia com sua visita aqui. Muito bom essa interação, Eliseu, dos vereadores. Nós temos uma interação muito grande na Câmara, que inclusive, Eliseu, sabia que no dispositivo, você leu o regimento interno, parabéns pela leitura. No nosso regimento interno, sempre tivemos aqui o colégio de líderes. E o colégio de líderes, eu não me lembro de ter sido utilizado nesse passado.
E só neste ano, nós já usamos o Colégio de Líderes pelo menos umas 8 vezes. Qual que é a função? É que, Por veja que bem, colegiado? veja bem, O que significa isso para o nosso internauta entender? Porque falar uma palavra bonita assim enche o olho para quem conhece. Agora quem não conhece. Quando você pega, por exemplo, a composição da mesa... Samuca, faça favor, fotografa aquela imagem que eu te mandei aí, joga na tela depois. Quando nós temos a eleição da mesa, então, para você ocupar os cargos na mesa das comissões, você precisa da formação dos blocos. Hoje o maior bloco é o bloco liderado pelo vereador Gabriel Barli, que tem 6 vereadores. Na sequência tem o bloco do Partido Progressista com 5 vereadores. Na sequência, o bloco liderado pelo vereador Marcelo Marques, 4 vereadores. O nosso bloco com 3 vereadores. Então, esses líderes formam o colégio de líderes. Uhum. E além disso, dos blocos tem o líder de oposição e o líder de governo, que é o Chumbinho e o vereador Leoclides Bisoni. Então, quando nós temos um tema que precisa ser tratado, por exemplo, a reformação da Câmara, nós chamamos o colégio de líderes. Pessoal, por onde vamos avançar? Esses pontos são mais polêmicos. O que vocês acham? E a gente vai avançando, vai ouvindo. Tem coisas que não tem consenso, daí a gente vota, inclusive, internamente. Olha, então esse ponto a gente precisa votar. E a maioria venceu. Se a maioria venceu, passa a ser uma aprovação do colégio de líderes. Então nós precisamos isso, que inclusive na Câmara Federal, muitas vezes demora 3 ou 4 meses para um deputado votar. Lá quem vota é o líder. Os partidos fazem suas reuniões, os líderes definem a posição sobre aquela matéria e vota. É o líder que vota pelos vereadores, muitas vezes lá em cima. Então, era um dispositivo que aqui em Toledo ainda não tinha sido usado. E essa mesa diretora tem usado muito o Colégio de Líderes para avançar em pontos que a gente precisa estar um pouco mais unido. E o debate político, ele precisa, ele é necessário, mas ele tem que ser justo. Então, a gente precisa equilibrar esses pontos e é muito importante usar esse dispositivo do nosso regimento interno. Então, daqui a pouco...